Vamos estudar o livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, que diz assim: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. E João vestia roupas tecidas com pelo de camelo e usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Quero explicar aqui o significado da palavra boas novas, que está no primeiro versículo. Ele diz que este é o princípio das boas novas. A palavra boas novas também é usada como a mesma palavra que evangelho, né? Pois evangelho significa essas boas notícias que chegaram. Então, no tempo antigo era uma palavra muito mais usada, né? Poderia ser dita evangelho para qualquer outra boa notícia. Agora, o evangelho que se fala na Bíblia é sobre o evangelho, ou seja, as boas notícias que o mundo ele recebe através de Cristo, que as boas notícias que o Salvador veio, né, para salvar a humanidade. Então, o significado da palavra boas novas ou boas notícias é a mesma coisa de a palavra tão usada que a gente escuta, que é o evangelho. E a gente vê aqui que essa vinda, tanto de João Batista como a vinda de Jesus Cristo, ela já é profetizada pelos antigos. E a gente vê a citação em Isaías, né, que diz: enviou meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. E essa foi a missão de João Batista. E a gente encontra esse texto em Isaías 40. Isaías 43, 5, que diz: ouçam uma voz, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Que fala a respeito de João Batista preparar os caminhos para o nosso Deus. Depois ele preparou o caminho para Cristo. E Jesus, ele, como é chamado também nas Escrituras, ele é o Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. E aí diz aqui no versículo 4 de Isaías 40, aterrem os vales e nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem plano os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão, o Senhor falou. Então ele está falando aqui sobre um aplanamento, né? uma maneira metafórica de falar sobre um aplanamento para que aí justamente Jesus ele possa vir. Então foi justamente o que João fez. Ele foi arrancando os tocos, quebrando os galhos, enfim, ele foi abrindo o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Esse foi um dos trabalhos de João Batista. Mas eu quero só abrir um parênteses aqui, se a gente continuar lendo Isaías 40, como também Malaquias, fala sobre esse assunto, Malaquias capítulo 3, a partir do primeiro versículo, a gente vai ver que a palavra de Deus ela tem várias camadas. Jesus ele veio uma vez e virá novamente. E no tempo de Jesus, como ele na primeira vinda, João Batista foi quem preparou os caminhos para a vinda de Jesus. Mas hoje, nós cristãos somos quem preparamos a vinda para a segunda volta de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus ele voltará e vai governar as nações. E aqui
a gente vem aqui no versículo 4 de Marcos, voltando, que diz que esse mensageiro era João Batista, né? Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, eles eram batizados no Rio Jordão. Coisa que eu acho interessante é que ele diz que quando eles confessavam os seus pecados. Então, o batismo nas águas ele não é um ato puro por si só. Eu quero dizer assim que você não se batiza por se batizar, você se batiza como um símbolo de arrependimento do pecado. Porque qual é a ideia do Evangelho? Todos os seres humanos pecaram, mas Jesus Cristo ele é a ponte entre a humanidade e Deus. Então Jesus ele traz a reconciliação entre o homem e o Deus, o Criador. Jesus é a ponte. Por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho, ele também é a verdade e ele também é a vida. Por Jesus ele nos traz de volta à vida, trazendo essa reconciliação. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Então ele fala que o batismo nas águas, ele nada mais é do que uma demonstração pública daquilo que aconteceu interiormente, ou seja, o seu arrependimento interno. Que é isso que é o principal e mais importante. O significado mais profundo do batismo nas águas não é simplesmente ser imergido, né, nas águas, mas é o arrependimento em você. Então eles confessavam os pecados e ele, né, João Batista, os batizava no Rio Jordão. E João vestia roupas tecidas com pelos de camelo e usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E o versículo 7, para a gente finalizar, diz assim: João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então ele fala que agora ele batiza com água, mas Jesus, né, o próprio Deus, ele nos batiza com o seu Espírito e com fogo. Né? Então fala de algo que vai mais profundo, pois nós somos espírito, alma e corpo. E o batismo nas águas, ele aponta para algo que aconteceu dentro de você. O batismo nas águas mesmo em si, ele é algo físico, né, no exterior. E o batismo no Espírito, ele fala sobre o nosso próprio Espírito, né, o contato do Espírito Santo com o nosso Espírito. Então são três dimensões. Assim como nós somos corpo, alma e Espírito, nós temos na alma o arrependimento, né, que acontece no nosso interior. Temos o batismo nas águas, que é algo físico, né, que é símbolo, apontando para o interior. Então é algo que acontece agora fora, no corpo. E o outro é o batismo no Espírito, que simboliza, né, aponta para o nosso próprio Espírito. Porque por mais que o homem ele tenha se afastado de Deus, ele ainda tem o seu Espírito, né, que se conecta agora, através da salvação, através de Jesus Cristo, agora pode se conectar ao Espírito Santo de Deus. Então, amém. Essa foi a primeira mensagem, né, do Evangelho de Marcos que nós estamos trazendo. E o objetivo é a gente continuar e estar trazendo mais reflexões da Palavra de Deus. Continuando, né, a gente vai estar trabalhando no livro de Marcos.